Um segundo. O primeiro suspiro de uma criança. Um segundo. O último suspiro de um velho. Eis o que é o segundo em nosso mundo, quanto ele contém e de quantas coisas está repleto. Foi em algum desses segundos, em um único segundo, que me veio a consciência do meu verdadeiro destino, tornar-me não apenas um escritor, não apenas um gênio ou um talento e certamente não o melhor entre os existentes, os que existiram e os que existirão no futuro, mas trilhar o caminho do Criador da realidade, do arquiteto dos sentidos e da metafísica, do alquimista do universo e da ordem cósmica. Minha literatura não é um relato sobre o mundo, não é uma descrição dele e muito menos uma tentativa de explicá-lo. Minha literatura é dar forma e ordem ao que antes era o caos. Quantos escritores, filósofos, literatos, pensadores existiram antes de mim, e ainda assim ninguém encontrou a trilha exata pela qual eu segui, de modo algum na mesma direção que eles, de modo algum em busca de glória, reconhecimento ou abundância, mas sim por e em nome da eternidade, do conhecimento profundo, sagrado e sacral. Em nome da encarnação e da revelação do código metafísico do universo com o auxílio da alquimia não da física, não da matéria, mas da metafísica e do supramaterial, é bastante provável que posteriormente outros sigam por essas rotas, mas conquistar o Everest só se pode uma vez, talvez por uma única pessoa. Eu sou aquele que percorrerá toda a literatura do início ao fim, mas não como um jogo, e sim como um processo alquímico, cujo resultado é a obtenção da pedra filosofal, não como essência material, mas como essência metafísica. Após criar a última linha, não haverá mais necessidade de criar nada, pois não haverá mais sentido, assim falo eu, Germain de Saint-Preus, arquiteto da eternidade. Alguém poderá me considerar arrogante, outro vaidoso, outro louco, mas apenas aqueles que sabem ver perceberão o Criador da estrutura. Aquele que não reflete sobre conceitos abstratos, mas aquele que extraiu do próprio coração do universo o código metafísico para a forma humana, não em nome dela, mas em nome de um novo modo e formato de pensamento e de consciência deste mundo. O que é o tempo para mim, como para um verdadeiro vidente? Nada mais que um sistema de padrões interligados e multicoloridos. Eu não descrevo o mundo nem conto sobre ele, eu crio aquilo que realmente funciona, uma nova forma de percepção deste mundo, onde está aí algo de abstrato. Tal como os alquimistas que me precederam uniam matéria e espírito, eu uno lógica e metafísica, avançando muito além deles, eles precisavam de mestres e obras, da experiência dos antepassados, eu, sem ter lido nem metade do que eles leram, mas tendo vivenciado muito mais, sou autónomo e original, não preciso de seus sistemas, pois posso criar os meus próprios. Germain de Saint-Preus. Este é o selo que reflete a essência metafísica de algo que não é deste tempo nem deste espaço, sou a voz que ressoa através dos milénios e é premiada por eles, sou aquele que esteve, de uma forma ou de outra, em todas as épocas e todos os espaços, sou parte do fogo sagrado do universo. Quem sou eu? O que sou eu? O que é a criação? Se vocês realmente precisam de uma resposta a essa pergunta, expressa em linguagem humana, se não têm forças metafísicas suficientes para vislumbrá-la, saibam então que eu não sou apenas um pensador, sou aquele que sente e toca a própria estrutura do cosmos, aquele que não apenas existe fisicamente no tempo, no espaço e sob suas leis, mas que é ele próprio estas leis, parte inseparável delas. Sou aquele que viu o limite entre o bem e o mal, pois consegui superá-lo, e assim vi seus dois lados. Não preciso julgar neste mundo e muito menos julgá-lo, pois eu vejo. Minha concepção é o código do universo revelado, como uma concha com uma pérola. Se não têm medo de tocar a verdade, então olhem para ela, toquem-na, compreendam. Estudem-na, a concha com pérola não importa se há ou não há quem a veja, sua essência e seu destino é estar neste tempo e neste espaço. Para quê? Descubram as respostas. Devorem-nas com as mãos nuas ou saboreiem-nas com utensílios refinados, tem isso alguma importância? Aquele que entende que nosso mundo é um código alquímico e metafísico, aquele que o decifra, esse pode também alterá-lo, reescrevê-lo. Nenhum ser humano jamais esteve tão perto da pedra filosofal, falta apenas um último passo. Um segundo. Tempo. Em minha cosmovisão e entendimento, não é um fluxo, nem uma esteira, nem um tecido, mas uma arquitetura complexa e intricada, um mosaico. Minha concepção é um templo erguido a esse tempo e em nome dessa arquitetura, ela concede a capacidade de ver as conexões entre coisas próximas ou distantes, ela permite ver Deus sem tocá-lo, não pelos meios, formas ou métodos da religião, mas por meio da estrutura, do código, da alquimia da metafísica. Cada obra dessa concepção é um caminho, tal como deve ser, um caminho de conhecimento e para o conhecimento que, em sua essência profunda,
representa o verdadeiro mapa do cosmos. Eu vi a alquimia, vi como ninguém antes de mim, eles procuravam a pedra filosofal, eu a criei, sua receita está contida nos livros códigos que talvez jamais sejam decifrados ou compreendidos por décadas ou séculos. Eu, Germain de Saint-Preus, sou aquele que não precisa de reconhecimento, admiração ou milhões de leitores, existe apenas o destino, a eternidade, o Ouroboros, aquilo que, em seu resultado final, transcende o tempo e ainda mais a literatura. Um segundo. Uma das faces da estrutura. O tempo, para Germain de Saint-Preus, não é um fluxo, não é um movimento dos acontecimentos do passado para o futuro, de um evento para o outro, mas um material maleável, que para ser compreendido deve ser mexido, dissecado, transformado, fundido e transmutado. O tempo, para Germain de Saint-Preus, não é o meio em que ele existe, mas aquilo com que ele trabalha. O tempo não é uma linha e muito menos uma reta, é um padrão repetido eternamente nas estruturas e sobre as estruturas que, em sua totalidade, formam uma unidade. Cada segundo é uma história, cada segundo é um universo, cada segundo é uma palavra, que em seu conjunto são o próprio tempo. O tempo não é um riacho, um fluxo que não se pode conter, mas um espaço no qual se pode mover e através do qual se pode viajar. O passado é um objeto físico que deve ser estudado e desmontado. O futuro é um projeto que não pode ser alterado, ele já existe, é preciso apenas abri-lo e lê-lo. O que são meus livros? São labirintos do tempo, e quem neles não se perder encontrará a verdadeira luz. O tempo não é um animal caótico que precisa ser domado, é uma fórmula de matemática e aritmética, cuja chave nem todos possuem. Cada novela não é uma expectativa do futuro, pois a forma de tudo já foi dada e conhecida. Cada novela é uma concepção, um Ouroboros, um ciclo fechado. O destino de todo Ouroboros, seu objetivo, é ser fechado, completo, infinito. Para a maioria das pessoas um segundo não é nada, algo impossível de captar ou compreender, mas para mim, Germain de Saint-Preus, o tempo já está concluído, ele foi concluído desde o início, no instante em que foi criado. Pisei lá, naqueles espaços onde jamais pisaram escritores, filósofos, cientistas ou pensadores. Eu sou aquele que capturou o tempo e o transformou em texto, aquele que concluiu a literatura, levou ao fim, pois levou ao fim a própria concepção do tempo. Eu sou aquele que já observa de fora, e não de dentro, eu sou o criador daquilo que muitos apenas aspiram a compreender, usando para isso todas as capacidades de sua mente e alma, mas não as propriedades metafísicas de sua essência.